Bem, pessoal, chegou a hora de voltarmos a nossa atenção para a prova de língua inglesa da EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Aquela prova que, na minha opinião, constitui hoje o maior desafio envolvendo a língua inglesa entre as provas de escolas militares. Por essa razão, eu preparei para vocês um aulão de revisão que eu chamei de As 10 Mais da EFON. Para você entender a estrutura dessa aula, eu separei dos últimos 5 anos as questões que, na minha concepção, melhor representam a prova da EFON. E aí eu convido vocês a me acompanhar nessa revisão, já que a prova se aproxima e ela será realizada nos dias 17 e 18 de agosto. A primeira questão que eu trouxe para a gente analisar juntos é uma questão que envolve um conteúdo muito cobrado pela prova da EFON. Ele pode ser genericamente denominado como Order of Adjectives, ou Ordem dos Adjetivos. Eu peço que você compreenda que na língua inglesa, quando eu posiciono vários adjetivos antes de um substantivo, eu não posso distribuí-los aleatoriamente. Eu preciso seguir um padrão, eu tenho que obedecer uma sequência de colocação desses adjetivos antes de um substantivo. Para facilitar a sua vida, eu coloquei nesse slide uma pesca, uma cola, que tem a ver com o OSASCOMP. Por favor, gente, gravem esse acrônimo. OSASCOMP é um bizu que os professores de língua inglesa criaram para facilitar a assimilação da posição dos adjetivos antes de um substantivo. Tá, Daniel, mas na prática, o que significa esse OSASCOMP? Por favor, olhe para o slide. Nós temos a letra O representando os adjetivos que designam opinião. E eu peço que você não esqueça que os adjetivos de opinião, aqueles que descrevem a sua impressão subjetiva a respeito do substantivo, tá? Eles precedem, eles antecedem os adjetivos ditos factuais, aqueles que descrevem objetivamente o substantivo. Então nós temos o adjetivo de opinião, aquele que diz, por exemplo, beautiful, nice, friendly. Depois nós temos o S do OSASCOMP, que representa size, ou seja, tamanho. Se o substantivo é big, se o substantivo é small, huge. Temos os adjetivos que descrevem a idade. Então esse A representa a categoria de age, idade em inglês. Ou seja, os adjetivos como new, old, modern. Depois nós temos um segundo S, cuidado para não confundir com o primeiro, que representa a categoria de shape, forma. Se o substantivo é round, se ele é square, redondo, quadrado. Depois o Czinho do OSASCOMP, ele vai representar uma categoria de adjetivo que você conhece muito bem, que são os adjetivos que descrevem a cor. E aí você tem brown, black, green, red, yellow, entre outros. Depois o O do OSASCOMP, ele vai representar origem ou nationality, saber se o substantivo é Brazilian, se é Mexican, American, ok? O M do OSASCOMP, estamos chegando no finalzinho do acrônimo, é de material, para designar a matéria-prima da qual o substantivo é feito. Então, se ele é metal, metálico, se ele é wooden, de madeira. E por último, tudo isso antes do substantivo, os adjetivos que descrevem purpose, propósito, finalidade, para saber para que foi concebido aquele substantivo, ok? Então, vamos tentar responder essa questão da prova da EFON de 2016. Eu começo chamando a atenção de vocês para o enunciado da questão. A EFON, ela se notabilizou nos últimos anos por trazer um comando de questão extremamente objetivo. Ele diz apenas choose the correct alternative, mark the correct option, ou seja, ele não oferece o enunciado, tá? Ele não oferece muitas pistas sobre o que a gente vai fazer. É através da análise das alternativas que a gente consegue perceber qual é o conteúdo que está por trás daquela questão. Então, no item A, vamos analisar se está dentro do padrão do OSASCOMP.
She is a young, fat lady. Nós temos um substantivo, claro, que é lady, e dois adjetivos precedendo esse substantivo. A pergunta que eu faço para vocês é, será que a colocação, será que a posição desses adjetivos antes do substantivo está correta? Vejamos. Young significa jovem. Jovem seria um adjetivo ligado à idade. Já o adjetivo fat significa gorda, obesa e designa size, tamanho. Sendo assim, está invertido. A forma correta, por favor, anote aí no seu resumo. She is a fat young lady. Já podemos, portanto, eliminar o item A. Vejamos a letra B. It's a new black Italian handbag. Handbag seria uma bolsa de mão, uma valise, uma maleta, ok? E aí você tem três adjetivos que precedem o substantivo handbag. Vejamos, new, black e Italian. Será que esses três adjetivos eles foram posicionados corretamente? Analisemos. New representa age, beleza, tá no ponto certo. Black representa cor, olha só, a ordem está se configurando de maneira correta. Italian designa origem. Então já sabemos que a resposta correta é a letra B. Mas claro que para a gente poder treinar mais um pouquinho, a gente vai analisar as três alternativas restantes. Letra C. It's an American modern little house. O substantivo da vez agora é house. E nós temos três adjetivos antes dele. Nós temos American, nós temos modern e nós temos little. Será que está correta essa posição dos adjetivos? Vejamos. American designa a origem, já está mais pro fim, deveria, ok? O American deveria estar posicionado mais adiante dentro da opção. A gente já desconfia que pode estar errado, mas precisamos ter certeza. Desconfiança não é suficiente. Modern significa age, idade. Opa, já temos aí uma inversão de posições. Deveríamos primeiro colocar o modern e depois o American. Como se não bastasse isso, temos little. Little significa pequeno e designa o que? Tamanho. Então tá tudo fora de ordem. Vamos posicionar na forma correta. Deveria ser it's. Eu trocaria o artigo indefinido and por a. Por quê, Daniel? Porque American, que é o adjetivo posicionado de forma incorreta, ele se inicia por som vocálico. Já little, consertando essa ordem, se inicia por som consonantal. Então, it's a little. Primeiro você vai colocar o adjetivo ligado a tamanho, depois modern, para fazer referência à idade, por último, American. Perceberam? Então, mais um item que eu vou descartar, que é a letra C. Letra D de dado. It's a white, lovely dog. O substantivo agora que nós precisamos analisar é dog. Ele já está posicionado lá no finalzinho, esperando que você analise a posição dos adjetivos. Vejamos, white é cor, color. O old é velho, então refere-se a age, idade. E o lovely significa amável. Ora, gente, amável é uma opinião que você tem a respeito do substantivo. Você pode achar esse cãozinho amável, eu posso não ter a mesma opinião. Deu para entender? Então, o lovely deveria estar posicionado em primeiro lugar para descrever a opinião que você tem sobre o cachorro, ok? Depois você deveria colocar o old para poder falar sobre a idade dele. Por último, white para designar a sua cor, a cor do cãozinho, ok? Então a forma correta deveria ser it's a lovely primeiro, depois old, posteriormente white e finalizando dog. Pra gente o que interessa é que a posição dos adjetivos está incorreta. Vamos para a letra E. Na letra E nós temos dois adjetivos precedendo um substantivo. It's a philosophical old discussion. Discussion é o substantivo com o qual nós iremos trabalhar dessa vez. E ao contrário das outras alternativas, eu só tenho dois adjetivos, philosophical e old. Não sei se você percebe logo de cara que tem sim uma inversão, porque old seria velho, é um adjetivo que designa age, idade, e philosophical, por falta de uma classificação melhor, seria o propósito da discussão. Que discussão é essa? É uma discussão de natureza filosófica, ok? Então deveria ser, de novo, precisaremos mudar o artigo. It's a note
philosophical discussion. Mais uma alternativa a ser eliminada, reforçando a tese que nós tínhamos suspeitado no início da resolução, de que a resposta correta é a letra B de bola. Então não esqueça de estudar para a prova da EFON, ordem dos adjetivos. Podemos seguir em frente? Bom, o segundo tópico que eu trouxe para vocês, ele é chamado de inversion. A EFON é uma das instituições que mais cobra esse conteúdo em seu processo seletivo. E poucos são os candidatos que sabem trabalhar com essa estrutura. Primeiro, o que é inversão? Ok? Que conteúdo é esse chamado de inversion? Então vamos lá. Na língua inglesa, a ordem natural dos termos de uma oração, a gente pode dizer que é sujeito mais verbo mais complemento. Sendo esse complemento, por exemplo, um objeto. Então, seria SVO, sujeito, verbo, objeto, partindo do pressuposto de que estamos trabalhando com um objeto. Tudo bem? Então, SVO é a sequência natural, repito, dos termos da oração na língua inglesa. Ocorre, porém, que existem situações, mais especificamente são 7 casos, onde você pode trocar de posição, o S e o V, o sujeito e o verbo. Ao invés da estrutura padrão ficar SVO, ela fica VSO. Em outras palavras, primeiro o verbo, depois o sujeito, por último o objeto. Você conhece um caso clássico de inversão, que cá para nós quase ninguém cobra. Por quê? Porque todo mundo conhece, todo mundo estuda esse caso de inversão, que é quando a gente lida com sentenças interrogativas. Notem que quando você constrói uma pergunta em inglês, em geral você o faz colocando o verbo, na maioria dos casos um auxiliar, antes do sujeito da oração. Não é verdade? Porém, esse caso quase não é cobrado pela EFON. Repito, porque ele é muito acessível. Quais são as outras situações em que nós precisaremos promover a inversão entre o sujeito e o verbo? Então, a EFON trouxe essa questão na prova de 2018 e eu queria que você acompanhasse a resolução comigo. Vamos lá. No item A, here comes he. Nós temos aqui um exemplo de possível inversão. Então, por favor, memorize o que eu vou dizer agora, tá? Se a minha oração, começar com here, aqui advérbio de lugar, ou there, que significa lá, ali, também advérbio de lugar, você será obrigado a promover a inversão, desde que o sujeito não seja um pronome pessoal do caso reto. Daniel, não entendi nada, explica melhor. Vamos lá, conhecem aquela música dos Beatles? Here comes the sun. Lá vem o sol. Here comes é o verbo e fica antes do sujeito, que é o sol. Entenderam? Porém, existe uma exceção a essa regra. Qual é a exceção? Mesmo que a oração se inicie por here ou por there, se o sujeito da oração não for um substantivo e sim um pronome pessoal do caso reto, I, you, he, she, it, we, you, they, você não pode fazer inversão. Então, olha o erro do item A. Não é here comes he. Se he fosse trocado por the sun, ficaria correto. Mas como ele usou um pronome pessoal do caso reto, está errado. Você não pode dizer here comes he. Como é que você vai dizer então, Daniel? Here he comes. Ok? Então, a letra A, ela está incorreta porque a inversão, ela foi estruturada de uma maneira inadequada. Tudo bem? Vou descartar a letra A. Na letra B, not until, sempre que uma oração em inglês se iniciar por uma partícula ou expressão negativa, você será obrigado a fazer a inversão. No caso do not until, que corresponde ao nosso não até, tem uma observaçãozinha adicional que a EFON pode cobrar esse ano. Qual é? Quando você estiver trabalhando especificamente com essa expressão, not until, a inversão ela vai acontecer, tá? Só que ela vai acontecer na segunda oração, não na primeira. Observe, aqui ele não inverteu. Você pode se questionar, tá aí, Daniel, você disse que tem que ter inversão? Não estou vendo inversão. Tá o sujeito e o verbo. Agora, se você procurar mais para frente, você vai perceber sim que houve inversão bem aqui, onde o did, que é o verbo auxiliar indicador do passado, ficou antes do
he, que é o sujeito da oração, ok? Então, not until é uma expressão negativa. Expressões negativas atraem a inversão, só que no caso especificamente dessa expressão negativa, a inversão vai acontecer na segunda oração e não na primeira. Estou desconfiado que a resposta correta é a letra B, mas eu preciso analisar mais 3 itens. Letra C. Na letra C nós temos uma estrutura que você conhece super bem. Ela se chama addition to remark, acréscimo ao comentário. Alguém diz alguma coisa e você quer acrescentar algo ao comentário dessa pessoa. Vamos ver como isso se processa na prática. Uma pessoa chega para você e diz, I am thirsty. Eu estou sedento, eu estou com sede. Aí você quer concordar com essa pessoa dizendo que também está com sede. Aí você diz, so am I. Então é mais um caso de inversão. Grave. Quando você estiver trabalhando com additions to remarks, nós temos na letra C e nós temos na letra E. Mas agora eu estou analisando apenas na letra C. Você não vai dizer so I am. Você vai dizer so am I. Ok? Então por essa razão eu também vou descartar a letra C. Na letra D, olha a armadilha que a Efon preparou para você na opção D. E muita gente, claro, caiu nela. Not far from here, can you find a place to eat? Baseados no que eu falei agora há pouco, muito provavelmente vocês diriam, a D também está correta, afinal de contas o Daniel acabou de dizer que quando a oração começa com uma palavra, uma expressão negativa, a gente precisa promover a inversão. E aqui tem o not far e a inversão, can antes do you, o verbo, no caso auxiliar modal, antes do sujeito da oração. E aí, Daniel, a questão foi anulada? A questão tem 2 respostas possíveis? Na verdade, não. Lembram que eu disse que a Efon preparou uma cilada para você? Qual foi a armadilha? Qual foi a pegadinha dessa questão? É que not far, embora seja uma expressão que se inicie com uma partícula de negação, ela gera um efeito positivo. Raciocinem comigo. Ele diz, não longe daqui você pode encontrar um lugar para comer. Se não longe daqui você pode encontrar um lugar para comer, significa que perto daqui existe um lugar onde você possa comer. E perto gera uma ideia afirmativa e não negativa. Daniel, que maldade! Pois é, a Efon é conhecida por fazer esse tipo de situação, para você cair mesmo. Então a letra D está descartada, não esqueçam, tá? Não é simplesmente começar com uma partícula negativa, tem que gerar uma ideia negativa. Letra E, lembram do que eu falei agora há pouco sobre additions to remarks? Aqui em cima eu tinha uma addition positiva, aqui eu tenho uma addition negativa. Uma pessoa chega para você e diz assim, I don't like soap operas. Eu não gosto de novelas. Essa expressão soap opera designa telenovela, como a gente conhece aqui no Brasil. Eu não gosto de novelas. E aí você diz, eu também não. Em inglês, nor do I. Já sei, Daniel, ele deveria ter invertido o I, que é o sujeito, com o do, que é o verbo, exatamente. Ele fez isso? Não fez. Então você descarta a alternativa E e assinala como resposta correta dessa questão a letra B de bola, tá? Então não esqueça também de revisar as situações em que nós trabalharemos com a inversão. Sigamos em frente. Mais uma questãozinha que pode cair na prova desse ano, envolvendo articles, artigos. Nessa questão da prova da Efon de 2018, mais especificamente, ele cobrou sobre artigos indefinidos, tá? Então, fique atento. Na língua inglesa, gente, existem 3 partículas que nós podemos chamar de artigos. Nós temos 2 artigos indefinidos, o I e o N, e um artigo definido, que é o artigo definido de. Essa questão envolve apenas artigos indefinidos. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é que a gente precisa saber sobre o A e sobre o N? Quais são as situações básicas de aplicação desses 2 artigos? Acompanhem rapidamente comigo essa revisão. O artigo indefinido A vai ser usado antes de palavras iniciadas por som de consoante, antes de palavras iniciadas por H, onde esse H tem som de R,
Palavras iniciadas por U, U e W, quando essas letrinhas produzirem o som de I, e antes de palavras iniciadas por o on, o numeral 1, on, ok? Já o artigo indefinido and, vira a página, ou seja, tá? Muda a análise. Artigo indefinido and, a gente vai utilizar antes de palavras iniciadas por sons vocálicos, palavras iniciadas por H, quando esse H for mudo, e palavras iniciadas por consoantes, que quando pronunciadas isoladamente, produzem um som vocálico. É o caso de X-ray, raio-x, X-ray. Esse X é uma consoante, porém gera um som vocálico. Escutem, X. Perceberam? Nesse caso você vai usar o N. Será que com essas informações básicas que a gente acabou de revisar, a gente consegue responder uma questão como essa da EFON? Letra A. She has been to a university in Australia. Ele usou o artigo indefinido a antes da palavra university. Grave, sempre que a palavra começar por U e é W, e você encontrar, detectar esse som de I, você vai utilizar o artigo indefinido a. Então eu vou descartar a letra A, porque ele está pedindo no comando da questão aquela que está incorreta, tá? Então o item A está eliminado. Letra B. They have to wear an uniform. Opa, tem uma coisa estranha aí. University não tem o som de U. Uniform também tem. Por que ele usou o artigo indefinido a lá em cima e na letra B ele usou o artigo indefinido and? Já estamos desconfiados que a resposta correta, aquela que traz uma aplicação inadequada do artigo indefinido, é a letra B. Vamos analisar as outras alternativas. Letra C. He is such a young man. Ele é um homem tão jovem. Young é uma palavra iniciada por som consonantal. Por isso a gente vai utilizar o artigo indefinido a. Cuidado, viu, gente? Existem pessoas que pensam que palavras iniciadas com Y e com W são palavras iniciadas por som vocálico. Não, é consonantal, tá? Então a letra C está descartada. Por quê? Porque a aplicação está correta. Na letra D, the boss will be back in an hour. Hour, palavra iniciada por H mudo. Se é iniciada por H mudo, não é an. Desculpa, não é A, é an. Por isso que ele utilizou corretamente o artigo indefinido na letra D. E no item E, that is a humid area of the city. Aquela é uma área úmida da cidade, ó. Humid. Esse H é um som de R, por isso que ele utilizou corretamente o artigo indefinido a. Resposta correta dessa questão, letra B de bola. Podemos passar para a quarta questão? O quarto tópico a ser revisado, gente, ele é imprescindível não só para a EFON, mas para você que vai fazer qualquer prova envolvendo escola militar. São os relative pronouns, pronomes relativos, aqueles que conectam duas orações e que sempre estão associados ao termo antecedente, ou seja, a palavra em geral um substantivo que os precede, tá? Na língua inglesa nós temos 5 pronomes relativos. Acompanhem comigo. Who e whom são usados para pessoas. A diferença é que o who exerce a função de sujeito e o whom exerce a função de objeto. Lembrando que o who informalmente também pode exercer a função de objeto. Mas a diferença central entre os dois é who, pessoas, função de sujeito, whom, pessoas, função de objeto. Which, para animal ou coisa, independentemente da função. Whose, para estabelecer uma relação de posse. Lembrando que o whose, W-H-O-S-E, ele sempre é encontrado no meio de 2 substantivos, para que ele possa estabelecer uma relação de posse entre o possuidor e o elemento possuído. E por último, nós temos um pronome relativo substituto, que é o that. That, ele pode ficar no lugar de 2 dos 4 pronomes que a gente acabou de revisar. Ele pode ficar no lugar do who e ele pode ficar no lugar do which. Será que a gente consegue responder essa questão? Vejamos. Item A. I saw a girl whose hair was blue. O que eu acabei de dizer sobre o pronome relativo whose? Puxe pela memória. Eu disse que o whose corresponde ao nosso cujo, estabelece uma relação de posse e tem que ficar no meio de 2 substantivos, justamente para que ele possa estabelecer essa ligação. Vejamos, eu vi uma garota cujo cabelo era azul. Daniel, na hora da prova, cara, pode ser que eu não consiga traduzir a alternativa. Como é que eu faço para responder essa questão? Muito simples. Observa-se o pronome relativo, que no caso ele propôs que seja o who, está posicionado no meio de 2 substantivos. Se estiver, não é o who que você vai usar, é o whose. Você vai dizer, eu vi uma garota cujo cabelo era azul. Então, por favor, elimine aí ó, o who e coloque o whose. Seria a forma correta. Já posso descartar a alternativa A. Letra B. Mr. Smith, which has never smiled. Já posso parar por aqui.
Por que, Daniel? Você não vai analisar o restante? Nem precisa. Raciocinem comigo, ó. Which é usado para animal ou coisa. Só pode ser empregado se o termo antecedente, a palavra que o precede, se enquadrar em uma dessas duas categorias. Só que Mr. Smith é uma pessoa, então não poderia ser o which. Nesse caso, eu precisaria trabalhar com o who. Por que o who, Daniel, e não o whom? Porque o who se refere à pessoa e desempenha o papel de sujeito da oração. Como que eu vou saber se aqui o pronome relativo está exercendo a função de sujeito? Basta ver se tem um verbo depois. Tem verbo depois? É função de sujeito, você usa o who. Observação importante. Como o pronome relativo está em uma oração apositiva, ou seja, entre vírgulas, nesse caso especificamente eu não poderia usar o that para substituir o who, ok? Então, mais uma alternativa a ser eliminada. Letra C. He got fired again. What surprised everybody. Não esqueça do que eu vou dizer agora. O pronome relativo it, esse aqui da letra B que a gente acabou de eliminar, ele vai ser usado quando você quiser fazer referência a um fato completo, a uma ideia na sua totalidade. Então, ele diz, ele foi demitido de novo, o que surpreendeu todo mundo. Então, o it e não what, que sequer pronome relativo ele é advérbio relativo ou pronome interrogativo, ele não pode ser usado para fazer referência ao fato mencionado anteriormente. Por isso, a letra C também vai ser descartada. Na letra D, the girl who I gave the form, a garota para quem eu dei o formulário. Opa, aqui está valendo. Por quê? O termo antecedente é garota. A garota se enquadra na categoria de pessoa. E nós vimos que o pronome relativo who é usado para pessoas. Eu disse que primariamente ele é usado para desempenhar a função de sujeito, mas ele também pode ser utilizado para empregar a função de objeto. E aí, nesse caso, ó, o who poderia ser substituído pelo whom, ok? Mas, como o who também informalmente pode exercer a função de sujeito, eu desconfio que a resposta correta seja a letra D. Vamos ver o item A? It was like a dream. From that, I feared I would wake sooner or later. Era como se fosse um sonho do qual eu temia que eu fosse acordar mais cedo ou mais tarde. Eu pergunto a vocês, quem é o termo antecedente? O pronome relativo é o that. O termo antecedente é dream. Dream é uma coisa. Se é uma coisa, teoricamente eu deveria usar o pronome relativo it. Só que a gente viu na nossa revisão, antes da resolução da questão, que o that pode substituir o it. Mas existem dois casos, duas situações, onde eu não posso usar o that para desempenhar esse papel de substituto, de reserva. Quais são esses dois casos? O primeiro a gente viu na letra B, quando o pronome estiver entre vírgulas. O segundo é se o that estiver precedido de uma preposição. Eu não posso usar o that colado com uma preposição, precedido por uma preposição. Por isso que o item E também está incorreto. Resposta correta dessa questão sobre pronomes relativos, letra D de dado, tá? Vamos para a questão seguinte. Agora, degrees of comparison. Graus de comparação. O que a gente precisa saber a respeito desse assunto, Daniel? Basicamente, você precisa distinguir o chamado grau comparativo do grau superlativo. Olha como é fácil. O grau comparativo é quando eu comparo dois e somente dois elementos com base em uma característica que eles tenham em comum. Já o grau superlativo é quando eu comparo um elemento com um grupo do qual esse elemento faz parte. Será que a gente consegue responder essa questãozinha que foi proposta pela EFON em 2016? Vamos tentar? Então, de novo, comparativo, dois elementos. Superlativo, um elemento com um todo. Item A. Anna is the more intelligent girl in this room. Eu quero dizer que a Ana é a garota mais inteligente nessa sala. Ora, se ela é a mais inteligente de todas, eu estou comparando um elemento com um grupo. E isso é grau superlativo, tá, Daniel? O que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que é grau superlativo e ele usou a fórmula do grau comparativo. Por isso que o item A está incorreto. Daniel, você pode corrigir para a gente, consertar o item A? A forma correta deveria ser Anna is the most, no lugar de more, most intelligent girl, ok? Então, o item A está incorreto. Vamos analisar a letra B? He plays best than his brother. Vocês perceberam um raciocínio contrário ao da letra A? Vocês notaram que na letra B eu estou comparando dois elementos, ele com o irmão dele. Se é grau comparativo, o que o best está fazendo aqui? Está errado. Não é he plays best, é he plays better, ok? Então, o item B também vai ser descartado. Na letra C,
The commonest reason given for absence from school is flu. A razão mais comum dada para a ausência à escola, para os alunos faltarem ao colégio, é a gripe. Lembrando que flu é a forma reduzida de influenza, que é o vírus da gripe comum. Combinados? Beleza. Então ele usou corretamente entre as várias razões pelas quais os alunos justificam sua ausência na escola, a gripe é a mais comum de todas. Beleza. Ele usou o superlativo corretamente, o adjetivo é curto e aí eu acrescentei EST. Lembrando que o common, ele é um adjetivo especial, também aceita uma outra forma, que seria the most common reason. Então eu tenho duas maneiras de dizer, mas ele não está analisando aqui a utilização do adjetivo e sim o emprego dos graus de comparação. Já desconfio que a resposta correta é a letra C. Vou para a letra D. Would you please talk quietly? Quietly não existe, porque quietly é um advérbio e os advérbios com terminação ly, eles devem ser construídos com more quietly. Seria, você poderia, por favor, falar um pouco mais baixo, um pouco mais calmamente, ok? Então não é quietly, essa palavra sequer existe, tá? É more quietly. Combinados? Então já elimina a letra D. E no item E, Richard is the nicer of the three brothers. Eu estou dizendo que dos três irmãos, o Richard é o mais legal de todos. Espera aí, se eu estou comparando o Richard com três irmãos, é um elemento sendo comparado com um grupo. Então isso não é grau comparativo. Eu não posso usar o ER, que caracteriza o grau comparativo. Eu tenho que trabalhar com EST, que por sua vez é marca registrada do grau superlativo. Então deveria ser Richard is the nicest e não nicer. Resposta correta, portanto, letra C de casa. Constantemente, a prova da EFON cobra graus de comparação, então não esqueça de revisar também. Sentenças condicionais, um dos assuntos mais complexos da língua inglesa. O que são sentenças condicionais? São aquelas que estabelecem uma condição para que uma ação ocorra, ok? Eu preciso que vocês entendam que na língua inglesa existem 4 tipos diferentes de sentenças condicionais. Então, por favor, prestem muita atenção, porque eu vou revisar o mais rapidamente possível quais são as 4 formas diferentes de construir sentenças condicionais em inglês. Estão prontos? Então vamos lá. Nós temos a primeira condicional, que descreve uma situação provável e resulta da combinação entre presente simples e futuro simples. Temos a segunda condicional, que descreve uma situação improvável, ok? E é resultante também da combinação entre passado simples e condicional simples. Para você que esqueceu, condicional simples é quando a gente usa o auxiliar would. E terceira condicional descreve uma situação impossível e é caracterizada pela combinação entre o past perfect, had, mais o verbo principal no particípio passado, e conditional perfect. Para você que também esqueceu o conditional perfect, ele é caracterizado basicamente por 3 verbos: would, mais have, mais o verbo principal no particípio passado. Peraí, Daniel, você só disse 3 e agora há pouco você falou que são 4 tipos. É que existe um 4º tipo de sentença condicional que eles chamam de zero conditional. Condicional zero, que é quando você tem a combinação 2 vezes do mesmo tempo verbal, que no caso é o simple present. A condicional zero descreve, portanto, uma situação universal. Vamos recapitular tudo que a gente viu? Primeira condicional, situação provável, presente e futuro. Segunda condicional, situação improvável, passado e o would. Terceira condicional, situação impossível, passado perfeito, condicional perfeito. Quarta condicional, a gente chama de zero, presente, e presente descreve uma situação universal. Vamos lá? Vamos ver o que a EFON pediu nessa questão, um pouquinho mais antiga, de 2011. Mark the option in which the if clause expresses that it is possible, but very unlikely that the condition will be fulfilled. Então vamos lá, olha o que pede a questão, tá? Marque a opção na qual a if clause, a oração condicional, que a gente chama de sentença condicional para facilitar, expressa que é possível, mas muito improvável que a condição seja satisfeita, que a condição seja preenchida. Eu pergunto a vocês, primeira coisa que a gente deve fazer, qual é? Identificar qual tipo de sentença condicional ele quer que a gente trabalhe nessa questão. Se a situação é possível, porém muito improvável, estamos falando da segunda condicional. Basicamente, o que o enunciado está pedindo para você é: analise as 5 alternativas e me diga qual delas está na segunda condicional. Olha que fácil.
eu só preciso identificar num conjunto de 5 opções aquela sentença que traz a segunda condicional. O que é a segunda condicional? Combinação do passado simples com o verbo auxiliar would. Tempo verbal que a gente chama de condicional simples. Vamos procurar? Alternativa A. Na alternativa A, eu tenho I'd seen, que seria o passado perfeito, e o would have asked, que seria o condicional perfeito. Só por desencargo de consciência, que condicional é essa do item A? Terceira condicional, aquela que descreve uma situação impossível. Então não é essa que a gente vai marcar. Vamos para a letra B? Nós temos aqui o presente simples, get, e o futuro simples, will get. Se eu tenho o presente do lado, o futuro do outro, eu tenho o quê? Primeira condicional, aquela que descreve uma situação provável. Não é essa que nós estamos procurando. Lembrando, o nosso alvo, a nossa busca é pela segunda condicional. Então o item B está eliminado. Letra C, nós temos o presente do verbo to be, mais o presente do verbo get, com S no final, terceira pessoa do singular. Presente, presente é condicional zero, situação universal. Mais uma alternativa a ser eliminada. Agora vejam a letra D. Você tem o found, que é o passado irregular do verbo to find, passado. Se é passado, a gente já está no caminho certo, simple past. E do outro lado, depois da vírgula, a gente encontra o verbo auxiliar would acompanhado de um verbo principal. Pronto, encontramos a segunda condicional, aquela que descreve uma situação improvável. Vamos só checar para ver se realmente descreve uma situação improvável? Se eu encontrasse o endereço dela, eu enviaria para ela um convite. Ou seja, eu estou achando muito difícil eu encontrar o endereço dela. É uma situação improvável, porém não é impossível, ok? Por isso que se configura como segunda condicional. Já sei que a resposta correta é a letra D, mas falta só um itemzinho para a gente eliminar. A gente aproveita e revisa mais uma condicional. Had passed é o passado perfeito e would have been é o condicional perfeito. Temos aqui mais um exemplo de terceira condicional, aquela que descreve uma situação impossível. Por isso que a resposta correta só poderia ser a letra D, de dado. Estude sentenças condicionais. É um dos assuntos prediletos da prova da EFON. Para frente, aqui é muito interessante a diferença entre used to e be used to. Gente, a EFON gosta de vez em quando de trabalhar questões envolvendo differences, ou seja, diferenças entre estruturas, tá? Então, me ajudem. Used to, o que você sabe sobre essa expressão? É utilizada para designar um hábito que você tinha no passado, alguma coisa que você, olha a tradução, costumava fazer no passado e hoje não faz mais. Exemplo, vamos supor que eu chego para vocês e digo I use it to wake up early. Eu costumava acordar cedo. O que é que significa isso? Que é um hábito que eu tinha no passado e que eu perdi. Eu não faço mais isso no presente. Lembrando que quando você trabalhar com used to, o verbo que vem depois, aquele que descreve o hábito propriamente dito, fica no infinitivo. Grave, infinitivo, tá? Já o be used to é ligeiramente diferente do used to. Você não vai falar de um hábito no passado, você vai falar de um hábito no presente. Não de algo que você costumava fazer, e sim algo que você está acostumado a, que seria a tradução literal dessa expressão, be used to, está acostumado a. Quando você empregar essa segunda estrutura, não a primeira, a segunda, o verbo que acompanha o to, o verbo que vem depois do to, fica no gerúndio, ou seja, acréscimo do ing. Vamos ver como é que a gente pode ter isso cobrado numa situação de prova? Olha o que diz essa questão da EFON. Say if the sentences below are C correct or I incorrect. Então, diga se as sentenças abaixo estão corretas ou incorretas. Nós temos 4 assertivas e precisamos preencher os parênteses com C ou I. Vamos lá? He's used to run. Já posso parar por aqui. Tá errado, Daniel. Por quê? Used to poderia ser usado com o verbo no infinitivo, mas olha o apóstrofo S aqui, que é a forma contraída do is, que é uma forma do verbo to be. Então, na verdade, ele está usando a segunda expressão, e a segunda expressão exige a aplicação do gerúndio. Está errado por quê? Porque deveria ser running e não run, ok? Então, izinho no primeiro parênteses, o que faz a gente eliminar a letra B de bola e a letra D de dado. Sigamos em frente. Segundo parênteses. Aqui, used to não existe. Ou é used to ou é be used to. Para expressar hábito, você não pode trabalhar com used to. Essa construção, ela é inexistente, por isso
I no segundo parênteses e a gente pode eliminar mais uma alternativazinha, tá? Aliás, mais duas, já matou a questão no segundo parênteses. Mas voltemos para a análise das assertivas. Aqui você tem used to, essa expressão deve ser acompanhada pelo infinitivo. E aqui ele colocou sleeping, que é gerúndio. Mais uma alternativa para a gente colocar incorreto, tá? Já sabemos que os três primeiros parênteses devem ser preenchidos com o id, incorreto. Só para a gente eliminar o último, né? I'm not used to staying. Perfeito, ó. Verbo to be na forma da primeira pessoa do singular, não importa se está na negativa. O used to acompanhado do gerúndio. Por isso que o quarto parêntese seria preenchido com o C e a sequência ficaria I e a última C de casa, tá? Por falar em diferenças, mais uma. Agora entre os verbos lie e lay. Eu vou pedir que você fique colado no monitor para que você entenda a diferença entre lie e lay. Lie em inglês pode representar duas ações diferentes. Lie pode ser o verbo mentir, mas também pode ser o verbo jazer. O que é jazer? Aqui jaz fulano de tal. Jazer significa repousar, deitar, estar numa posição horizontal, ok? Então eu vou traduzir como jazer para facilitar a sua vida, tá? Para você diferenciar. Se ele for o verbo mentir, no passado ele vai ficar lied, L-I-E-D, e no particípio passado lied também. Se ele for o verbo jazer, aí muda completamente. O passado é lay, L-A-Y, e o particípio passado, que é aquela terceira forma dos verbos irregulares, vai ficar laying, L-A-I-N. Vá anotando. Já a última forma, tá, que é o verbo lay, que normalmente se confunde com lie, ele significa pôr ou depositar. O passado dele é laid, L-A-I-D, e o particípio passado idêntico, laid também, L-A-I-D. Será que a gente consegue responder essa questão? É difícil, tá? Você tem que treinar isso aí, se você sentir dificuldade. Mas vamos tentar. São 4 assertivas com 4 lacunas e você precisa preencher com as mais diferentes formas desses dois verbos, tá? Na verdade, são 3 verbos, é porque esse aqui representa 2 ações diferentes, tá bom? No item 1, Susan, tracinho down and closed her eyes. Pelo contexto, o que foi que a Susan fez? Provavelmente ela deitou e fechou os olhos. Qual é o verbo que se aproxima de deitar? É o verbo jazer, é o verbo lie. E o passado desse verbo, a gente acabou de ver, é irregular. O passado dele é lay, L-A-Y. Isso significa que eu já posso eliminar o item A, eu posso eliminar a letra B e posso descartar também a letra D de dado. Então, o lay vai ser utilizado no preenchimento da primeira lacuna. Vamos para a segunda. The boss, tracinho, the papers on the table. O chefe colocou, pôs, depositou os papéis sobre a mesa. Opa, agora é o passado do verbo pôr, depositar, colocar, que é o lay. Você se lembra ainda do passado? É laid, L-A-I-D. Será que a gente já consegue responder a questão? Já podemos descartar o item E, já sabemos que a resposta correta é a letra C, mas vamos ver as 2 últimas alternativas. Eu chego para alguém e digo assim, ó, don't in bed all day. Não fique na cama o dia todo. Não fique deitado o dia todo. Don't lie. Aquela aplicação do verbo lie no sentido de deitar, jazer, repousar. E por último, the lake, o lago, jaz além da colina. Jaz no sentido de o lago repousa além da colina, se situa além da colina. Nesse caso, terceira pessoa do singular do verbo lie, lies, não tem nada a ver com o verbo mentir. Resposta correta, a letra C de casa. Sigamos em frente. Plural of nouns, plural dos substantivos. O que a gente precisa saber sobre o plural dos substantivos? Em inglês existem 2 formas básicas de você formar o plural. A gente tem o plural regular e a gente tem o plural irregular. O plural regular é quando a gente acrescenta o S no final do substantivo, como a gente faz na língua portuguesa. O plural irregular tem as mais variadas formas, tá? Desde a troca de letras por outros sufixos, como pela construção de uma palavra inteiramente diferente. Nessa questão da Efon, olha que interessante. Ele colocou pares de palavras, uma no singular e outra no plural, para você analisar e dizer se esses pares estão corretamente estruturados ou não. Vamos tentar responder essa questão? No item A, self.
Self significa mesmo ou próprio. É aquela partícula que a gente usa constantemente na formação dos pronomes reflexivos, tá? O plural de self segue uma dicasinha que envolve 12 palavras terminadas em F ou FE, que você vai trocar por VES. Então, o plural de self não é selfies, é selves. VES no final. O item A já está errado, mas vamos analisar os outros pares. Health faz parte desse mesmo agrupamento de palavras terminadas em F ou FE, troca por VES. Ele não fez isso, também está errado. Species é uma palavra que pode ser da mesma maneira, com a mesma grafia, tanto singular quanto plural. Então está correto. Tá? E no último item, man, eu troquei o A pelo E, formei o plural, eu tenho 2 pares corretos, 2 pares incorretos, mas basta um par para invalidar a alternativa como sendo possível resposta para a questão. Letra B, calf significa bezerro, também faz parte daquele grupo de palavras, as 12 palavras que eu mencionei agora há pouco, então deveria ser calves, VES no final. Photo, palavras terminadas em O, em geral recebem ES, mas se a palavra for terminada em O precedida por vogal, se a palavra for um estrangeirismo, ou se a palavra for, não esqueça, abreviada, é o caso de photograph, lembram da música do Ed Sheeran? Photograph, se eu reduzo para photo, eu vou colocar o S, que seria o mesmo procedimento que eu adotaria se eu estivesse trabalhando com a palavra na íntegra, escrita tá na íntegra. Então, ó, photos, tá correto. Child, plural irregular, children. Esse par é um velho conhecido de vocês. E lady se transforma em ladies. Por quê? Palavras terminadas em Y, precedida por consoante, eu tiro o Y, troco por I e acrescento ES. Então, a letra B está quase correta. Se não fosse o primeiro par, os outros 3 seriam aceitos, tá? Então, elimina a letra B também. Letra C, church. Palavras terminadas em CH, você acrescenta ES. Então, tá correto. Box. Palavras terminadas em X, você também acrescenta ES. Os 2 primeiros pares estão corretos. Agora, negro termina em O, precedido por consoante, então você tem que colocar ES e não apenas S. Por isso que a letra C vai ser eliminada por causa daquele par. Mas buses, está correto. Ó, palavras terminadas em S ou SS, você acrescenta ES. Mais uma alternativa a ser eliminada. Penny é uma moedinha, tá? Pence são várias moedinhas de um determinado valor, tá? Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. Penny, pence, tá correto, plural irregular. Louse, piolho, lice, piolhos, também correto, plural irregular. Tornadoes, palavras terminadas em O precedidas por consoante, acréscimo do ES. Volcano, aí você pode dizer, olha aí, Daniel, termina em O precedido de consoante, ele colocou só o S, então tá errado, tá? Não. Volcano é uma palavra super especial da língua inglesa, porque ela aceita as 2 formas, tanto com S quanto com S. Já sei que a resposta correta é a letra D de dado. Vou eliminar a última alternativa. Vou analisar os pares dessa opção que ficou faltando. Ox, boi, oxen, plural, perfeito, corretamente construído. Goose, ganso, geese, gansos, plural, troca de 2 Os por 2 S. A mesma coisa acontece em foot, pé, tooth, dente, ok? Child, já vimos aqui em cima, tá correto. Children. Tomato, tá errado, porque deveria ser tomatoes. Palavras terminadas em O, precedidas por consoante, acréscimo do ES. Eliminamos a letra E, resposta correta D de dado, tá? E vamos para a última questão do nosso aulão de revisão para EFON. Present Perfect, o tempo verbal mais importante da língua inglesa. Você não pode nem sonhar em chegar para fazer uma prova da EFON sem conhecer esse tempo verbal. O que eu preciso saber sobre o presente perfeito? Primeiro, o presente perfeito ele tem 2 aplicações. Primeiro, para indicar uma ação que aconteceu no passado e você não sabe quando ela foi exatamente praticada, ok? Então eu chego para você e digo assim, eu perdi minhas chaves. Eu especifiquei quando foi que eu perdi? Não. Então eu vou dizer I have lost my keys, ok? Segunda aplicação, quando eu quero descrever uma ação que começou no passado e continua no presente. Exemplo, eu tenho trabalhado aqui desde o começo do ano. I have worked here. São essas as 2 aplicações. Quando você está trabalhando com um passado indefinido e quando você está trabalhando com ação que começou no passado e continua no presente. Outra informação importante a respeito desse tempo verbal.
Para você construir o presente perfeito, você precisa de dois verbos. O verbo ter, nas suas duas formas do presente, has ou have, mais o verbo principal no particípio passado. Cuidado, não é no passado, é no particípio passado, ok? Última observação a respeito desse tempo verbal. O que é que eu não posso deixar de saber sobre o presente perfeito? Que ele é muito facilmente confundido com o passado simples, o simple past. Qual é a diferença central entre esses dois tempos verbais? Isso é o mais cobrado em provas de escola militar. Passado simples eu vou usar quando eu sei exatamente em que momento do passado a ação aconteceu. Presente perfeito eu vou usar quando eu desconheço, quando eu ignoro o momento do tempo em que a ação foi realizada. Tudo bem? Só um exemplo para ficar bem claro para você. Eu chego e digo assim, ó, Cristóvão Colombo descobriu a América. Em inglês, Christopher Columbus has discovered America. Daniel, por que você usou has discovered? Por que você trabalhou com o presente perfeito? Porque eu não especifiquei quando foi que o Colombo descobriu a América. Se eu disser que foi em 1492, 8 anos antes da descoberta do nosso país, aí eu vou dizer Christopher Columbus discovered. Perceberam a diferença? Discovered, não mais has discovered America in 1492. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa questão dependia basicamente dessa diferença, dessa distinção entre o presente perfeito e o simple past. Choose the word that correctly completes the sentence. Escolha a palavra que corretamente completa a sentença. I am not worried about the test. Eu não estou preocupado com a prova. Eu não estou nem aí para o teste. Por quê? Aí você diz, porque eu estudei o suficiente para passar. Eu aprendi o suficiente para passar. Eu pergunto a você, na fala dessa pessoa, você consegue identificar em que momento do passado ela aprendeu? Ela disse que aprendeu, mas ela não disse quando aprendeu. Ela disse que aprendeu o suficiente, mas ela não especificou em que momento do passado a ação aconteceu. Sendo assim, você não pode usar o simple past. Então você, por exemplo, eliminaria a letra A, porque não existe a possibilidade de você trabalhar com o particípio passado sozinho. Eliminaria a letra C, porque está no presente simples. Eliminaria a letra D, porque está no passado perfeito. Aí você ficaria em dúvida entre a B e a E, ok? A E é o passado simples. Como eu não especifiquei em que momento a ação aconteceu, eu não posso usar a letra E, resposta correta, a letra B de bola. Só para finalizar essa questão, atentem para o que eu vou dizer agora. O verbo learn, ele tem duas formas do particípio passado, ou com acréscimo do ED, ou então essa forma irregular que é learned. Por isso que a resposta correta é a letra B de bola, tá bom? Eu me despeço desse aulão com a certeza de que você revisou junto comigo os tópicos mais importantes para quem vai fazer a prova da EFON. E em breve estaremos juntos comemorando a sua aprovação. Um abraço.